O Estadão lançou uma matéria expondo o gabinete do ódio da esquerda e se tornou o assunto mais comentado do Twitter no dia. Por isso, eu convidei o meu colega BH da Tropa Antimilitância para destrinchar essa matéria junto com vocês. Bom, manchete do Estadão então. Planalto despacha com gabinete da ousadia do PT para pautar redes e influenciadores governistas. Matéria quentinha, hein? 10 de junho de 2024, que traz as seguintes informações. Integrantes da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, fazem uma reunião diária com equipes do PT para definir assuntos e abordagens que os canais e perfis petistas devem usar para tentar pautar as redes que o partido alcança. Influenciadores governistas são chamados eventualmente para briefings sobre os temas que interessam ao governo. A estratégia conta com a participação do time de redes sociais do partido, que na campanha eleitoral de 2022 atuava sob o nome de Gabinete da Ousadia, a réplica petista do Gabinete do Ódio da gestão de Jair Bolsonaro. Tá, eles mudaram o nome, mas basicamente eles faziam pelo menos o que eles imaginavam que o tal do Gabinete do Ódio bolsonarista fazia, né? Só que pro PT. Exatamente, cara. Provavelmente esses influenciadores aí, eles são convocados ou para fazer uma cortina de fumaça quando tá acontecendo alguma polêmica envolvendo o governo, ou simplesmente para apoiar alguma medida impopular. E a gente percebe isso nas movimentações. Essa matéria, na verdade, ela só traz para a grande imprensa algo que todos nós já sabíamos. Então, é importante que a matéria exista, mas a gente já percebeu essas movimentações, como, por exemplo, quando tentaram taxar a Shein e a Shopee pela primeira vez. E aí ficaram várias páginas bem aleatórias de esquerda e vários influenciadores grandes dizendo a taxação é apenas para a empresa e não para as pessoas. Então, toda essa movimentação aí tem muita cara de gabinete do ódio e também na questão de cancelar pessoas, né? A gente consegue até imaginar alguns nomes que estejam envolvidos em tudo isso. Eu não sei se a matéria do Estadão vai dar nome aos bois, mas isso aqui tem uma carinha de Felipe Neto que eu vou te contar. Inclusive porque ele meio que foi contratado para fazer um papel assim, né, no governo. A função dele lá é meio que estar atento às movimentações das redes sociais, algo do gênero. Cara, assim, a gente não pode afirmar, porque não existem provas documentadas, mas analisando a forma como o Felipe Neto se comporta nas redes, ele parece claramente brifado pelo governo. Parece. Ele mesmo quase que admitiu isso no último episódio, onde ele falou que, pô, eu simplesmente falei pras pessoas o que o Lula tava falando, o que a Janja tava falando, e agora com que cara eu fico? Não tem uma carinha de que ele tava sendo super brifado? Assim, às vezes ele é publicamente brifado, né? Então é um negócio muito estranho. Isso aqui também me lembrou um caso mais ou menos recente, quando começaram a rolar aquelas notícias, basicamente a confusão entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Eu lembro perfeitamente que alguma das jornalistas da Globo, acho que em algum programa da Globo News, reclamou disso. Reclamou que, porque a extrema-direita está pautando o debate agora, porque eles estavam numa posição péssima, tinham várias coisas ruins saindo sobre o Bolsonaro o tempo inteiro, e agora eles é que estão pautando o debate, isso é perigoso. Falou publicamente, assim, falou no ar, sobre como eles realmente tentam controlar isso. Então aqui, como o BH falou, é uma confirmação de uma coisa que a gente já sabe, que a gente já vê, que é bastante óbvia, mas é importante ver que o Estadão está denunciando isso aqui também, né? Exatamente. E uma coisa que é importante explicar pra galera é que não tem problema que influenciadores de esquerda se reúnam para tentar pautar o debate de forma orgânica. O problema é quando isso envolve a SECOM e dinheiro público. A matéria aí vai informar que não tem conhecimento sobre se dinheiro público está indo para essas pessoas, mas assim, é muito suspeito e existem evidências que possam indicar que talvez isso esteja acontecendo, entendeu? Então tem toda uma esgotosfera petista que pode estar recebendo uma grana pública da SECOM para pautar pautas pró-governo. Além disso, se eu não me engano, nessa matéria eles também falam da questão do Whindersson Nunes, que pode ter caído na mira do gabinete da ousadia. Vamos ver aqui então. A reportagem busca, desde 7 de maio, uma explicação oficial da SECOM sobre como se dá a participação de servidores, os tipos de informações repassadas ao PT, como se dá a interlocução com influenciadores pró-governo e quais são acionados. A pasta, que era chefiada pelo ministro Paulo Pimenta e que agora está sob a responsabilidade de Laércio Portela, não se manifestou. Não se manifestar é suspeito. É suspeito, né? Geralmente, quando eles não estão querendo dar uma explicação, é porque não tem uma explicação boa ainda, pelo menos. E quando é verdade, você simplesmente vai lá e conta a verdade. Então, se eles ainda não contaram, provavelmente é porque ainda estão pensando em qual vai ser a justificativa para isso.
Sim. Uma das redes de páginas e perfis governistas tem se destacado na defesa do presidente Lula, né, do PT, por meio de ataques coordenados e críticos e desqualificação da imprensa. A relação direta entre governo e partido com esses influenciadores indica que a atuação digital deles é orientada a partir do Palácio do Planalto. Não há registros de repasse de verba pública para esses influenciadores. Aí, isso é aquela tá coisa. Com cara de mind date ou não tá? Não tô falando que não tô falando que eu sei, nem que eu tenho informações, mas um grupo de perfis que tem vários influenciadores, assim, me lembra o modelo de negócios da Mindate. A Mind, né, pra quem não entendeu muito bem, porque é a Mind8 que fez esse trabalho, que a gente falou bastante na época que teve aquela polêmica da Choquei com, né, aquela menina que a notícia... Bom, vocês já sabem dessa história, né, ela é bastante pesada. E realmente tá com uma carinha disso, né, tá com uma carinha de um grupo organizado pra trabalhar fazendo campanha política disfarçada de entretenimento. Exatamente. Por que você acha que várias páginas de fofoca começam a colocar coisas pró-governo no meio dos seus posts? Assim, tipo, é muito estranho elas fazerem isso organicamente. Assim, faria sentido imaginar que elas possam estar recebendo de alguma agência. Eu não tenho como não falar que, assim, enquanto cidadão, eu não acredito que eles não ganham nada com isso. Eu não consigo acreditar. Eu sei que uma coisa é você denunciar, você falar, não, eles estão recebendo. Agora, eu não acredito, cara. Eu não acredito que eles não ganham nada com isso. Que é assim, simplesmente... Todas as evidências nos levam a crer que não há por que você fazer isso organicamente. Assim, não faria sentido, né? Então eu também acredito que eles recebam pra isso. Fora que a gente também já sabe, teve aquela história, antes de começar a gravar o vídeo, o BH até citou, e não tem como não lembrar desse caso, comentei aqui com vocês, quando o Henry Bugalho deu a língua nos dentes e falou sobre campanhas pagas. Na verdade, assim, tem uma diferença, porque o Bugalho deu a entender que era dinheiro que vem de fora. E aí, o que a gente imagina? Open Society, George Soros, essas ONGs que financiam a galera de esquerda ao redor do mundo. Aqui a gente está falando de dinheiro público, o dinheiro que nós estamos pagando, os nossos impostos, esse dinheiro utilizado, provavelmente através da Secom, mas sabe-se lá mais como, porque não é como se o PT não fosse criativo bastante para usar dinheiro público de maneiras ilícitas, né? Então, talvez tenha um dinheiro, né? Um dinheiro de imposto sendo utilizado para financiar redes, influenciadores, grandes perfis, para fazer campanha, para fazer propaganda pro PT, para fazer, como o BH também falou, cortina de fumaça, ó, tá pegando muito mal esse assunto, a gente tem que tentar direcionar pro outro. Inclusive, também na época da polêmica da Mind8, eles falaram sobre esse tipo de trabalho que essas páginas realizavam, né? Que eles falavam, se eu não me engano, eles deram o nome de... Era algo como um flash mob virtual. Eu não lembro exatamente qual era o termo, mas a ideia por trás da ação era a seguinte. Alguém decide, né, lá do alto, que determinado assunto precisa ir para os holofotes. E aí todas essas páginas ao mesmo tempo começam a falar sobre isso. E isso dá a sensação pro público de que aquilo é um assunto muito importante porque tá todo mundo falando. Não é que tá todo mundo falando, é que alguém decidiu que todo mundo tinha que falar sobre aquilo. Aí pega vários perfis com milhões de seguidores, todos eles começam a falar sobre isso e de repente eles colocam em pauta aquele assunto que é do interesse deles. Que naturalmente talvez ninguém desse a mínima, mas eles usam toda a sua influência para pautar as discussões da internet. Exatamente. E é difícil imaginar por que essas pessoas, páginas e influenciadores fariam esse tipo de coisa organicamente. Faria muito mais sentido, porque assim, por que gabinete? Porque assessor de gabinete recebe dinheiro, então não é algo orgânico. É uma ordem que vem do governo, assim, tipo, as pessoas estão de bom grado recebendo ordens do governo pra fazer posts em momentos estratégicos. Cara, não é assim, não funciona assim, entendeu? Não faz sentido. Enfim, prosseguindo com a matéria, né, durante a tragédia do Rio Grande do Sul, PT, governo e influenciadores têm trabalhado para rebater o que classificam como fake news. Isso aqui foi um caso que não teve como não reparar que estava acontecendo esse esforço. O principal expoente que me vem à cabeça aqui é a Daniela Lima, que estava se esforçando muito para silenciar toda a crítica ao governo e era tudo fake news. A gente já cansou de falar isso. Também mostrei o BH, que fez um bom vídeo sobre isso. Ele fez um vídeo curto que eu coloquei em um dos meus vídeos da cobertura, mostrando que, criticar as ações do governo não é fake news, né, BH? Exatamente, cara. Eles estavam tentando criar uma narrativa oficial onde os repórteres se baseavam nos ministros de Estado
e, portanto, a informação seria verdadeira, como se o governo não pudesse mentir. Era essa a narrativa que eles estavam querendo emplacar. Ridículo. É uma forma soviética de trabalhar. É o Pravda, a volta do Pravda. Os jornais têm que se basear na informação verdadeira do governo. O que não couber na narrativa do governo, portanto, é fake news. E aí eu vi eles tentando justificar as coisas como... foi conferido em fontes oficiais, como o ministro Paulo Pimenta. Tipo, peraí, cara. Mas isso já dá o tom do tal do Ministério da Verdade, que eles praticamente querem implementar, né? Que a gente também sempre fala tanto do livro do George Orwell, que é distópico mesmo, né? Então o governo vai decidir o que é verdade. Vocês percebem como tudo vai se encaixando? O governo decide o que é verdade, portanto também decide o que é mentira, né? Tudo que o Ministério da Verdade falar que é mentira, você não pode falar, porque a partir de agora, né, se eles conseguirem fazer o que eles querem, é crime, você está divulgando fake news. Então você não pode criticar o governo. Junto a isso, eles ainda têm todo um gabinete da ousadia, que nome ridículo, organizado para dar suporte a todas essas narrativas. Então, é meio que cíclico, porque o gabinete atua para estabelecer o que vai ser tido como verdade, aí tudo que esse gabinete fizer vai ser utilizado pelo Ministério da Verdade para falar, isso aqui é a verdade, porque essas são as nossas fontes, você consegue ver que isso está acontecendo. E com isso eles silenciam, calam e perseguem todo mundo que falou o contrário do que eles querem. É uma máquina perfeita para censurar opositores. E eles tentaram emplacar, durante a tragédia do Rio Grande do Sul, o governo como fonte oficial. Tanto que eles tentaram abrir inquéritos contra pessoas, dizendo que o que elas falavam era fake news, com base no governo desmentindo, entendeu? Só que o governo não tinha uma narrativa verdadeira, ele tinha apenas a opinião dele, que era, essa sim, uma fake news de verdade. E eu acredito, pelo menos, que isso fez com que a ideia de um Ministério da Verdade e do governo pautando o que é ou não fake news deu vários passos para trás. Muitos. Porque ficou exposto para muita gente de fora da bolha de que não dá para confiar na narrativa oficial do governo. Portanto, ter uma lei que faz com que o Estado regule o que é fake news não seria eficiente. Foi um tiro que saiu muito pela culatra. O Lira deixou isso claro, né? O Lira chegou a falar que não tinha mais como pautar esse projeto. Que, claramente, o Lira tinha um acordo ali, ele estava interessado. Claramente o Lira tinha um acordo, ele estava interessado em aprovar o projeto, tanto que toda vez que esse projeto era discutido, se eles não tinham a segurança... né? Pra ficar claro, PL das fake news. Isso, toda vez que eles queriam colocar essa PL, toda vez que eles queriam aprovar essa nova lei, eles faziam as articulações para pautar o projeto, só que quando eles percebiam que eles não tinham os votos suficientes para passar, eles tiravam de pauta e deixavam para depois. Sim. Até que o Lira praticamente admitiu que não tem mais como passar esse negócio. Ficou completamente impopular. Ele enterrou o PL 2630. Tirou da jogada. O que eles podem tentar fazer agora é surgir com um outro PL que tem o mesmo objetivo, só que tentando falar de um outro jeito pra... Bom, eles vão tentar dar um novo nome pra passar a mesma coisa. Mas eles tentaram já. Eles tentaram fatiar o PL 2630 nos 10 e nenhum passou. Não, eles vão continuar tentando. O que eu quero dizer é isso. E a gente tem que continuar barrando, continuar articulando pra não deixar esse negócio passar. Sim. Cara, foi uma batalha lendária quando eles pautaram o PL 2630 pela primeira vez, porque passou a urgência do projeto e eles tinham quórum para aprovar. E aí as redes sociais começaram a entrar em peso, começou a entrar muito youtuber, começou com muito youtuber, porque era um negócio que afetava o YouTube também. Aí eu lembro, tipo, a galera bem aleatória, assim, tipo, BRKS Edu, assim, tipo, indo contra, e a direita meio que ignorando na época da primeira vez. Isso aconteceu. Daí veio a manifestação lá do Deltan sendo caçado bem na hora, daí tentaram emplacar isso junto com a manifestação, e aí estavam perseguindo muito o Bolsonaro na época, ele ficou, não, tem muito a ver com isso aí não, e vai nessa. Daí, cara, foi a movimentação dos youtubers que fez travar. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer live e pegar 9 mil pessoas, não, acho que pegou 12 mil pessoas, com lógica junto, inclusive, no dia do PL, teve muita pressão de deputados e pá, virou os votos no final. E aí, beleza, aí não passou o projeto. E aí depois a direita parece que acordou para esse projeto e começou a entrar junto. E aí quando a direita bolsonarista entra junto, aí já é milhões de pessoas contra. E aí enterraram de vez.
Então E depois de virou muito deputado. Eu diria que isso realmente a gente demonstrou toda a força que tinha para não deixar esse projeto passar. O que enterrou de vez foi, como tu falou, essa questão do Rio Grande do Sul que escancarou o que faltava, né? Que é basicamente o que fala nesse trecho aqui da matéria, né? Durante a tragédia do Rio Grande do Sul, o PT, governo de influenciadores, tem trabalhado para rebater o que classificaram como fake news, o que inclui críticas políticas e reportagens da imprensa profissional, e para massificar ações de Lula em favor dos gaúchos. Então, eles estavam classificando como fake news simplesmente críticas ao governo e reportagens da imprensa profissional, né? Teve aquela reportagem do SBT, que viralizou pra caramba, eles falando que era tudo falso, que estava aparecendo lá, e também estavam utilizando a influência para massificar as ações de Lula a favor dos gaúchos, para vender, né, essa narrativa, que não passava de uma narrativa, de que o governo estava sendo excelente, incrível. E aí você via que quando a Globo News ia cobrir o negócio do cavalo caramelo, era tipo tudo, era festa pra caramba, e olha como o governo tá sendo incrível. Depois via que nem tinha sido a ação do governo que realmente tinha resgatado o cavalo caramelo. Um negócio bizarro, né? O governador... Cara, eles foram muito incompetentes, né? Eles foram muito incompetentes em tentar passar a narrativa deles. Foi fácil. Foram incompetentes das ações e até na venda das ações. Isso não, a gente as ações, eles com certeza seriam incompetentes. Mas, assim, o que me surpreendeu foram eles serem tão incompetentes na forma como eles venderam as suas ações desprezíveis. É porque a internet tá aí pra não deixar ser fácil, né? Eu acho que tem muita gente lá, né, que ainda tá acostumada com os tempos. Por que os caras querem silenciar, querem criminalizar fake news? Porque eles estão acostumados com os tempos em que todo mundo assistia a Globo, se informava pela Globo, então a narrativa da Globo era a narrativa oficial do país inteiro, era o que todo mundo sabia, então o que o William Bonner dizia era verdade e pronto. E aí é muito inconveniente pra eles, né, hoje em dia, ter que criar toda uma historinha que é desmentida em um segundo, tipo, 1 minuto depois já tá sendo desmentida em todas as redes sociais. Vocês têm vários youtubers, vários que são praticamente jornalistas autônomos, assim, né? É uma imprensa underground reportando, trazendo aí as notícias, os fatos, tudo isso acaba viralizando em tudo que é lugar, então viraliza no Twitter, no YouTube, no TikTok, no WhatsApp. Todo mundo começa a passar a informação adiante e eles não conseguem mais controlar a narrativa. Então fica muito difícil. Eles são incompetentes também porque a gente está cada vez mais competente em desmentir as coisas, né? A verdade oficial do governo. Sim, exatamente. E tinha pouca gente defendendo o governo na época, assim, porque não tinha muito como defender. Então só sobrou a narrativa oficial super bem produzida e sem alma deles, que não vendeu para a população geral. Enquanto a direita tava lá se enfiando na água pra fazer uma doação, a esquerda tava tipo, sei lá, o Lula sobrevoando de helicóptero. Sim, apenas. E pegou tão mal que até os esquerdistas começaram a admitir que tava uma tragédia pro lado deles, e os poucos que tentavam passar pano pra isso viravam piada instantaneamente, né? Como foi o caso do Felipe Neto, e também teve o caso recente das compras da Shein e tal, que uma outra vergonha que ele passou, mas já é outro assunto. O governador Eduardo Leite... Só deixa eu comentar um negocinho antes, que eu esqueci, não sei se essa parte vai pro vídeo, mas alguém que ajudou muito, muito a barrar a primeira vez o PL das fake news foi o deputado Gustavo Gayer. Então eu só acho justo citar, porque ele fez um ótimo trabalho ajudando a virar os votos, principalmente do Republicanos, mas enfim. Não, menção honrosa, tá feita aí, registrado no vídeo também. O governador Eduardo Leite, do PSDB, também tem sido alvo de perfis governistas, além da família Bolsonaro. A reunião das equipes de comunicação acontece virtualmente por volta das 8 horas. Aqui voltamos a falar sobre como que é o funcionamento do tal do gabinete da ousadia, né? Então, a reunião das equipes acontece virtualmente por volta das 8 horas e conta com a presença de assessores da SECOM, do PT Nacional e dos gabinetes das lideranças do partido do presidente Lula na Câmara e no Senado. A interlocução entre palacianos, partido e influenciadores remete ao mecanismo que marcou o governo de Jair Bolsonaro. Na gestão passada, o chamado Gabinete do Ódio, revelado pelo Estadão, funcionava a partir do Planalto para mobilizar as redes em defesa do então presidente e para atacar adversários e a imprensa profissional. Isso aqui é curioso, porque eu tenho certeza mais do que absoluta de que muita gente que eles falavam que fazia parte de um gabinete, de um negócio super... E nesse caso, eu sei que muito disso era orgânico. Eu não vou botar minha mão no fogo pra falar que era tudo orgânico. Mas eu sei que muita gente estava lá fazendo vídeo e defendendo as narrativas do governo e, enfim, passando a visão do governo de forma espontânea, porque era apoiador e porque acreditava. Eu sei.
Eu não Sim, digo todos. Exatamente. Eu também não boto minha mão no fogo pra dizer, era tudo orgânico, não tinha nenhum influenciador recebendo grana da Secom. Não sei, eu não tava lá, então eu também não vou ser falso de falar uma coisa que eu não sei. Mas que eles exageravam pra caramba e falavam que um monte de gente orgânica tava recebendo, isso é verdade. E muita gente agora... Cara, o movimento do governo de esquerda me parece muito menos orgânico do que o governo de direita. Porque a direita já tem um apoio muito grande, então eles não precisavam investir tanto nisso, mesmo que eles quisessem fazer. Agora a esquerda não tem tanto apoio, esse é um eles ponto... precisam comprar. Cara, BH, esse é um ponto excelente, porque assim, por que o governo ia pagar pessoas pra fazer algo que elas já estavam fazendo ou já fariam de graça? Elas já estavam, muitos já estavam fazendo. Assim, obviamente, isso precisa ser colocado também, obviamente existem muitos oportunistas entre os bolsonaristas, muitas pessoas que realmente quiseram tirar proveito de uma determinada situação, e se tivessem a oportunidade de fazer isso ganhando alguma coisa pra fazer, certamente, no mínimo, foram atrás disso. E talvez tenham conseguido. Eu não sei, também não estava lá, assim como BH. Mas tem muitos que eu tenho certeza absoluta que não estavam recebendo. E que faziam tudo organicamente porque já estavam fazendo aquilo. Então, eu tenho certeza que muita gente foi culpada de maneira injusta. E é como o BH falou, a direita não precisava ficar comprando esses influenciadores porque eles já estavam produzindo esse conteúdo. E já tinha uma projeção muito grande, natural, que eles ganhavam por produzir esse tipo de conteúdo. Então, tinha pessoas interessadas em passar a visão do governo para um público interessado em receber a visão do governo, e isso por si só já rendia bastante fama, audiência e até dinheiro para essas pessoas. Fora que muitas estavam, de fato, lutando pelo que elas acreditavam. Ou é mentira que muitas pessoas, sim, embarcaram ali, né, no bolsonarismo por convicção, porque realmente acreditavam e acreditam até hoje que é o melhor para o país, que aquele é o caminho certo. Eu sei que também existem petistas convictos, só que eles claramente, hoje em dia, são muito mais raros. O PT já foi bem mais forte. O PT já teve um apoio orgânico muito maior do que hoje em dia. É só você ver, novamente, né? Tem o resultado das manifestações. O PT não consegue fazer uma manifestação num local... Como é que é dominado por eles em São Paulo? Foi na frente do estádio do Corinthians, na frente do estádio mais petista de São Paulo. Pois é, eles não conseguem fazer uma manifestação no bairro mais petista de São Paulo e colocar um número minimamente relevante de pessoas lá. Então, o apoio ao petismo, o apoio orgânico ao petismo, derreteu pra caramba. Detalhe, não todo mundo assim, mas tinha mais bandeira do que gente quase na manifestação. E você sabe que gente balançando bandeira geralmente não é orgânica, entendeu? Então dava pra ver que muito da galera que tava naquela manifestação lá, me parece levada por sindicatos e grupos ligados ao PT e talvez tenha recebido um cascalhinho pra estar lá. De fato, você vê que mesmo aquele apoio minúsculo provavelmente nem foi 100% orgânico. Então essa é uma grande diferença que existe aí. Cara, dá pra cravar. Boa parte daquilo lá não é orgânico. Dá pra cravar, isso aí. É por isso que a esquerda precisa muito mais de um gabinete da ousadia do que a direita. Porque eles não têm apoio orgânico. Isso aqui é feito justamente para compensar a falta de apoio orgânico. E aí eu vou ter que falar de novo. Um Felipe Neto que muda completamente todas as suas opiniões e convicções. Você tem vídeos dele falando de todas as merdas que o Lula e o PT fizeram. E de repente o cara finge que nada daquilo aconteceu, que ele não sabe de nada daquilo, para virar um ferrenho defensor. Isso é muito esquisito, cara. Isso é muito estranho. Você pensa, pô, esse cara tem alguma coisa a ganhar aí. Ele tem um interesse. É difícil demais você acreditar que é um apoio completamente orgânico. Sinceramente, quem que parece um apoiador muito mais orgânico do seu político, vai, né? O Felipe Neto apoiando o Lula ou a Bárbara do Te Atualizei apoiando o Bolsonaro? Pô, mano, é nítido, sabe? Bom, outra coisa que eu queria salientar aqui é que, sim, como você falou, o gabinete do ódio da esquerda tende a ser muito grande porque eles precisam compensar a falta de apoio orgânico. Mas, além disso, tem outra coisa muito suspeita nas movimentações deles, que são vários perfis que não falavam de política, do nada começando a falar. Exatamente. Entendeu? Não era simplesmente, um comentarista político ali, não. São perfis que estão inserindo posts de política no meio de fofoca. Cara, isso é uma observação muito importante, porque, mais uma vez, você pega os canais bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro, praticamente todos eles, assim, que eu consigo me lembrar de cabeça agora, todos eles meio que surgiram falando disso. São pessoas que começaram
a falar sobre isso e ganharam projeção falando sobre isso. Não eram grandes canais, grandes figuras que falavam sobre um assunto super aleatório e de repente viraram apoiadores. Até pode ter um ou outro que seguiu por esse caminho. E provavelmente não era um canal muito grande antes de falar sobre isso. Então é quase que o caminho inverso, né? Você não tem grandes nomes, celebridades, influenciadores. Pô, o PT, ele é principalmente apoiado pelos globais, pelos, sabe, os atores lá do Projac, e por um monte de páginas. Mas esse cascalho aí é outro, Wagner. É outro. A gente não tá falando da Secom, a gente tá falando de... Sim, é uma outra forma. Condecine, provavelmente. De verba na verdade, tem Secom também, né? Porque eles recebem milhões também, da Secom pra Globo, né? Tem Secom também, verdade. Também verdade. Tem Secom no meio da parada. Mas é exatamente isso. São pessoas que são famosas por outras coisas e que estão tendo a sua fama e influência utilizada a favor do governo. Enquanto no caso do tal do gabinete do ódio bolsonarista, eram pessoas que eram ilustres desconhecidas até começarem a falar sobre o governo. E, cara, tem outra coisa interessante, não sei se você lembra, mas no começo do mandato do Lula, teve aquela famosa reunião da Janja com influenciadores. Você lembra disso aí? Eu lembro... Isso não era uma que o Felipe Neto tava no meio? É uma que ele tava no meio, eu acho também. Deixa eu dar uma olhada se eu acho aqui. Não, fora que tem o caso do Mensalinho também, né? Que foi um caso registrado. Era um político petista de algum lugar que descobriram que ele realmente estava utilizando verba pública para comprar campanha de influenciadores. E era no perfil disso que o BH tá falando. Um influenciador, sei lá, era uma blogueira de maquiagem. Que do nada, uma blogueira de maquiagem de Curitiba, que do nada decide falar. Vocês já ouviram falar do político não sei o que da Paraíba? Sabe? Uma blogueira de maquiagem de Curitiba fazendo campanha. A única campanha que ela fez foi para um prefeito petista de algum... Não lembro de onde que é. Mas lá do, sabe... Super orgânico, super natural. Óbvio que isso aconteceria pra caramba, sabe? Não teve... Bom, nesse caso eles confirmaram que realmente esse político petista aí comprou o apoio dessas figuras públicas. E foi o caso conhecido como mensalinho. Então a gente sabe? Essa é uma prática da esquerda. Não, e é engraçado, eu abri aqui uma matéria. Segundo encontro de Janja com influenciadores e ex-BBBs. Tipo, a galera completamente desqualificada pra comentar política. Então, chega a ser ridículo, cara. Mas é essa mesmo que eles querem, né? Pessoas desqualificadas pra manipular a massa que não vai pensar criticamente. Né? Esse é o público que eles querem atingir, vamos falar a verdade. Bom, a Polícia Federal apontou que assessores palacianos abasteciam a rede bolsonarista, que lucrava e mobilizava o debate político. Então aqui, novamente falando sobre como era feito, né, o tal do gabinete do ódio anterior, que era o do Bolsonaro. Tem os nomes, será? Se eles estão falando que a Polícia Federal apontou assessores que abastecem a rede bolsonarista? É uma boa pergunta. Na matéria que, pelo jeito, não tem, né? Se eles afirmassem isso, seria interessante falar, né? Mas tudo bem, né? Não, só afirmaram, assim, né? Pois é. A existência da reunião diária entre a Secom e de Paulo Pimenta e comunicadores do PT foi exposta pelo deputado Gilmar Tato, também do PT, secretário nacional de comunicação do partido, durante um evento interno em dezembro. Ele afirmou aos correligionários que o trabalho de comunicação para fazer disputa política com nossos adversários é baseado em metodologia, ciência, expertise e que não é de graça. Ele acabou deixando... É engraçado como esse pessoal do PT, sem querer, eles soltam, né? Eles se entregam. Se entregam demais. Em reunião do PT, então, Gilmar Tato explica o funcionamento da estratégia de comunicação. Aqui é a mensagem. Ó. Às 8 da manhã tem um pedacinho do povo do PT, da delegação nacional, junto com o pessoal da Câmara, da liderança do PT, junto com o Senado, junto com a Secom do governo Lula. É feita uma chamada reunião de pauta. O que é uma reunião de pauta? O que vamos abordar hoje, afirmou na apresentação a qual o Estadão teve acesso. E nós produzimos conteúdo, passamos para o Brasil inteiro, vai para o site todos os dias. Todos os dias. Tá, mas assim, se esse cara falou, né? Se o Gilmar Tato falou que eles fazem esse trabalho, que eles têm essa reunião e que não é de graça, então pronto, eles pagam por isso. Exatamente. Eles fingem não entender, né, a informação, cara. Ou talvez eles achem que não existem provas suficientes para afirmar. Mas tá bem claro que, as pessoas vão se reunir 8 horas da manhã todo dia porque elas amam o governo. Qual é, cara? Eu não sei, eu não sou um gênio da interpretação, talvez, mas o que não é de graça é pago, né? Eu tô ainda excluindo isso aí, né? Tipo...
Isso aí não tem nem o que falar, né, cara? Não é de graça. Assim, ele pode estar dizendo que... não tem como, Não tem como, é isso. Ele tá falando que todo esse trabalho que eles fazem tem um custo. Tudo bem. Não, sendo muito benevolente, ele poderia estar dizendo que esse custo é direcionado não necessariamente aos influenciadores, por exemplo, né? Ele pode estar dizendo que ele gasta isso não com os influenciadores, mas para desenvolver a metodologia, por exemplo. Enfim, né? Então, assim, ele deixa uma ponta solta que dá para forçar outras interpretações. Por isso que eu preferi focar na questão de, cara, assim, é muito benevolente da parte dos influenciadores ficarem inserindo posts de projetos políticos bem aleatórios em meio a páginas que não são desse conteúdo específico e se reunindo com o governo às 8 da manhã. Tipo, tudo isso de graça? É aquela coisa, ó... Não me parece de graça. O Estadão, enquanto imprensa oficial, ele precisa reportar de certa maneira, né? Agora, eu, enquanto cidadão, deveria, numa democracia, ter o direito de ter uma opinião. E, na minha opinião, eles estão comprando influenciadores. É o que me parece em relação a isso. Eu acho que eu deveria poder ter essa opinião, né? Eu não consigo acreditar que isso tudo aqui é feito de graça. Bom, integrantes de uma agência de comunicação que presta serviço ao PT desde 2021 também participam na reunião matinal sobre os temas prioritários que serão enfrentados. A Polo Digital Marketing liderava durante a campanha de 2022, por meio de sua sócia Clarice... Eu não sei ler o sobrenome dessa Clarice. Tchau, Hell, A Clarice, então, ela liderava o grupo do WhatsApp. Ela liderava o grupo de WhatsApp batizado de Gabinete da Ousadia. O espaço no aplicativo de mensagens dedicado à definição de estratégias e mensagens favoráveis à vitória de Lula era conduzido por Clarice e diretamente ligado à coordenação nacional do partido, à época chefiado por Juan Pessoa, hoje superintendente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Coincidência, ele acabou num cargo na EBC. As coincidências não é de graça, né? Que bom pra ele, né, gente? Nossa, ele deve ser muito qualificado. Realmente. Procurada a dona da Polo, acho que é a Clarice, né? Me parece. Polo Digital Marketing, a dona da Polo, confirmou que participa das reuniões matinais, mas disse que não poderia falar sobre as questões tratadas. Por que ninguém pode falar, né? É tão estranho isso. Bom, qual é? Se não tem nada de errado, comenta. Não, nós fazemos isso aqui completamente legal, dentro da lei, nada imoral. Não dá pra falar isso, né? Melhor só ficar quieto. Você participa dessas reuniões? Participa. O que acontece lá? Vocês recebem pra isso? Não posso comentar. Tá, entendi. Ela recomendou que as perguntas fossem feitas ao coordenador dela, José Maria, que por sua vez disse que somente o deputado Gilmar Tato poderia falar pela comunicação, um passando a batata quente pro outro, né? Mano, o que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. A Polo mantém um contrato de prestação de serviço com o PT que rende mensalmente R$117 mil. Bom, tá aí, né? Uma parte do valor, então a gente já sabe como é que funciona. O valor pode ser pago... 100 pau por mês, mano. O valor pode ser pago pelo partido com recursos do fundo partidário. A equipe da Polo conta com pelo menos 19 pessoas, entre coordenadores, redatores, especialistas em redes sociais e produtores de vídeo. Quando tem necessidade, a gente convida influenciador. Tá, cara, eles estão admitindo a culpa aí, cara. Sim. Eles usam a tal da Polo para desenvolver a metodologia que vai ser utilizada para fazer as campanhas para o PT e tudo isso que é organizado no tal do Gabinete da Ousadia, como a gente viu, envolve essas cortinas de fumaça, envolve tentar levar a opinião pública para a direção que eles querem e quando eles precisam, eles convidam influenciadores. Então, e que eu saiba, não pode fazer isso aí. Assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que isso aí, sabe? Eu acho que isso aí é ilegal. Porque, assim, não isso aí especificamente, vou explicar. Quando o governo faz um anúncio, está escrito que é um anúncio do governo. Você entra no YouTube, um canal financiado pelo governo, vai estar lá. Isso aqui é financiado pelo governo. Aí, um influenciador, ele parece que está falando algo organicamente para seus seguidores, mas por trás ele está recebendo, entendeu? Ele não está declarando obscura. Lá, tipo, isso aqui, gente... É uma propaganda do... Eu estou aqui fazendo uma propaganda pro PT nesse momento. Eles não anunciam isso. Eles estão fingindo que é a opinião deles mesmo. Sem falar que... Pois é, então. E daí, outro ponto suspeito aí, né? Tipo, o PT tem contrato com a agência. E a agência tem contratos com o influenciador. O PT não tem contratos com o influenciador, não. Terceirizado, tem agência. Né? Tipo, cara, é o dinheiro de vocês que paga a agência que paga o influenciador. Então, tipo, esse intermediário...
sabe, tá todo mundo de mãozinha dada. Com certeza. Em entrevista ao Estadão, o secretário nacional de comunicação do PT, o tal do Gilmar Tato, né, confirmou que as reuniões de pauta diárias mobilizam as principais estruturas de comunicação do partido, mas mudou o tom ao descrever a participação da SECOM. Em vez de participação diária da pasta, como falou aos correligionários em dezembro, ela seria, às vezes, dependendo do horário. O parlamentar... já mudou a versão da história, né? O parlamentar admitiu também que, eventualmente, influenciadores são chamados para a reunião de pauta. Às vezes, quando tem necessidade, a gente convida um influenciador ou outro, disse. A gente já fez reuniões com eles, se conecta com eles, tenta manter um canal, mas a gente não conseguiu ainda ter um padrão de funcionamento com eles. Não, aqui ele está falando que a pasta dele diretamente convida os influenciadores, não é nem através dessa agência. Só que assim, ele não tá... Ele não tá dizendo que eles pagam. que ele paga os caras pra estar lá. Ele tá dizendo, não, a gente faz um convite aqui, eles aparecem às vezes quando eles querem. Ao mesmo tempo... A sociedade, ao mesmo tempo, ele dá uma desconversada sobre a participação da SECOM, que seria como eles utilizariam dinheiro público pra fazer isso tudo acontecer. Tipo, às vezes a SECOM tá lá, às vezes os influenciadores... Não. A SECOM não está lá porque os influenciadores estão lá para fazer uma ponte entre o dinheiro público e a opinião de pessoas. Não, às vezes um tá lá, às vezes o outro tá, às vezes eles se encontram. Ele tá meio que falando isso. A desculpinha até então é essa, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Uma completa desculpa. O secretário também revelou que busca estreitar a relação com os influenciadores para que eles sigam a pauta de interesse do governo e do partido. A gente quer cada vez mais fazer com que eles entrem nessa dinâmica que a gente está querendo, de pautar aquilo que a gente considera mais importante. Tá, então os influenciadores, aqui ele admitiu que os influenciadores são mesmo pautados, e aí entra aquela questão. Mas as pessoas sabem disso? As pessoas que estão sendo influenciadas sabem que elas estão simplesmente recebendo uma pauta direta do governo? Não, né? Cara, se isso aí tivesse com as contas abertas, com quanto cada influenciador tá recebendo pra fazer o quê? Que é como deveria ser, né? Isso seria um escândalo grotesco, gigantesco. A sorte deles é que a imprensa ainda não conseguiu acesso a isso, pelo menos não uma imprensa que queira publicar. Mas isso que eles estão falando é escandaloso, cara. Escandaloso. Imagina se você encontra lá a planilha, tal influenciador recebeu tanto pra falar isso do governo. Putz. É muito ridículo. Ele ainda fala, ó, às vezes o que eles, os influenciadores, consideram importantes, a gente não considera, afirmou a reportagem. Então ele deixa entender que é tipo um trato, assim, não, a gente conversa pra ver os interesses em comum e não tipo, a gente paga, eles fazem, entendeu? Ele tenta criar uma área assim, na minha opinião, né? Pode ser, é uma frase que ficou meio solta aqui, porque também pode ser um direcionamento, né? Às vezes eles estão falando de coisas que não são tão importantes, então a gente vai lá e direciona eles pra falarem do que realmente importa. Sei lá. Entendi, pode ser isso aí também. Porque como não estamos ouvindo, né, não tem como saber exatamente qual tom ele utilizou. Mas é esquisito, é bem esquisito tudo isso. É que pra quem... Isso é a ponta do iceberg, a gente tá vendo a pontinha do iceberg de um negócio que vai se desenrolar ainda. E pra quem tá achando esquisito esse cara tá simplesmente soltando tudo assim, esse é o tal do Gilmar Tato, que foi o que deu com a língua nos dentes lá atrás e falou que isso não era de graça. Então ele acabou se entregando sem querer. Pelo jeito, é um cara que sem querer... são muito inteligentes, cara. O objetivo dos encontros matutinos das equipes de comunicação do partido e do governo, segundo o deputado, é pautar as redes do PT, as redes que o PT alcança, o que abrangeria sindicatos, movimentos sociais, prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Ele exemplificou da seguinte forma os temas tratados em uma das reuniões. Destaque do dia: tragédia do Rio Grande do Sul, balanço das ações, divulgação, Copom e Selic, novo PEC das seleções, tragédia do Sul, com foco nas questões das fake news. Pesquisa Quest, aprovação do governo, disse, ele tá pautando os influenciadores, tá pautando o que as pessoas, pelo menos desse grupo, deveriam estar discutindo. E provavelmente o tom que elas deveriam dar para todas essas questões, né? Sim. O que falou lá no começo da matéria era que eles estavam tentando supervalorizar as ações do Lula. E, por exemplo, uma coisa que eu vi muita gente fazer, essa fake news correu do próprio governo, inclusive foi denunciada também pelo Estadão. Eles estavam dizendo que iam dar 52 bilhões em investimento federal para o Rio Grande do Sul. Só que, na verdade, era crédito, era dinheiro de empréstimo
Os bancos públicos iriam dar às pessoas e elas teriam que devolver com juros para o governo. Isso de uma parte, né? Porque a maior parte, na verdade, era dinheiro que já era do Rio Grande do Sul, que eles simplesmente iam adiantar, né? Também tinha isso. Não, mas isso é a menor parte. A maior parte era empréstimo que as pessoas iam ter que pagar com juros. Era 40 bilhões em empréstimos, 7 bilhões em recursos que já eram dessas pessoas, adiantamento de, tipo, seguro-desemprego, de Bolsa Família, de coisas que as pessoas já iam receber. E mesmo assim, se você pegar o que o governo do Rio Grande do Sul, que a população do Rio Grande do Sul, na verdade, pagou para o governo federal, não é, sabe, não coça, assim, a parte que eles devolveram para o Rio Grande do Sul. Então o governo federal não entregou nada a mais. Pelo contrário, o gaúcho continua no prejuízo. Demais. O deputado disse que há casos em que a estratégia definida passa por menções à família Bolsonaro e por reações a reportagens jornalísticas. O que é bem engraçado, né? Cara, ele simplesmente saiu contando mesmo. Eles têm... Até agora, eles têm estratégias. Isso aqui é a tal da cortina de fumaça que a gente falou. Por que o PT tá interessado hoje em mobilizar uma rede de influenciadores que vai ficar propagando, vai esquentar essa pauta sobre a família Bolsonaro? Isso aqui é cortina de fumaça claríssima. Ó, sim. Estão falando muito da gente, estão falando muita coisa do governo, estão criticando demais. Vamos desviar o foco para a família Bolsonaro. Aí vão lá. Esquenta lá, é cartão de vacinação fraudado. Vai, tropa. Basicamente é isso. Ele tá aqui, que bizarro, ele tá admitindo. O que esse cara pensou? Ah, tô falando com o Estadão? Ah, o Estadão é dos nossos, né? Ah, eu posso falar então? Tá liberado? O que esse cara... Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Parte da atuação das redes sociais dos influenciadores consiste em convocar mutirões contra adversários ou a favor de governistas, como foi feito nas primeiras semanas da tragédia do Sul. A matéria escreve de uma forma tão banal que nem parece que eu tô lendo um escândalo. Mas é um escândalo. Não, é um escândalo. Tanto que essa matéria aí pegou Trending Topics na hora que ela foi lançada e quando eu vi tava com, sabe, centenas de milhares de pessoas comentando. Completamente E foi o assunto do dia. Isso, mano, isso é insano. O humorista Whindersson Nunes entrou na mira das redes governistas depois de ter criticado as aparições da primeira-dama em medidas humanitárias para o Rio Grande do Sul. Eu trouxe isso aqui também para vocês. Mostrei como o Whindersson, ele fez críticas bem leves, inclusive, ao governo. Sim. Falou das ações da Janja e também acho que tinha um sobrinho da Dilma, alguma coisa assim, que ele chamou de puxa-saco do PT. Algo do gênero. Vocês devem ter visto isso aqui no canal. E foi só fazer esses comentários bem leves que, realmente, deu pra ver que ele começou a ser massivamente cancelado e perseguido pela esquerda. Até hoje, inclusive, tem muito esquerdista que tá de cara com o Whindersson Nunes. Qualquer coisa que ele faz, o pessoal já começa a atacar eles. Então, é isso. Pô, aqui, ó. É um exemplo prático do gabinete do ódio da esquerda perseguindo, inclusive, pessoas que fizeram L. Sim. E, cara, aí que é literalmente o gabinete do ódio, né? Claro, se comprovado isso aí. Mas assim, depois que ele criticou a Janja, do nada várias contas começaram a lançar um hate pesado nele, assim, pesado. A imprensa é outro alvo preferencial do núcleo. Basta que as reportagens exponham erros ou omissões do governo e os influenciadores entram em ação para atacar os emissores das matérias, né? Isso aconteceu. Isso aconteceu com o SBT. Aconteceu com o próprio Estadão, cara. Depois que a Andresa Matas postou aquela matéria da dama do tráfico, começaram a destruir a reputação dela nas redes sociais, ligadas à pessoa dela, literalmente disseminando ódio contra ela, e depois fizeram ela ser demitida do Estadão. Eu acho que isso é um ponto bom pra gente encerrar o vídeo aqui, ó, BH. Porque talvez essa seja a última reflexão que a gente pode fazer sobre toda essa exposição do Estadão. Porque, aparentemente, a extrema imprensa começou a se voltar contra o PT agora. Porque a gente sabe, até pouco tempo eles estavam amiguinhos. Só que, de repente, Folha de São Paulo começa a criticar as ações do governo. O Estadão já soltou essa matéria. Teve um outro veículo que era bem alinhado com o governo, que eu não vou me lembrar agora. Não sei se não teve uma matéria do UOL também, que repercutiu mal, eles falaram que era fake news, depois eles foram lá e falar que não era mentira. Então, assim, parece que eles estão perdendo o controle, né? Não é mais, assim, tão fácil deixar a Folha de São Paulo e o Estadão na mão deles para simplesmente repercutir a narrativa do governo. Por que tu acha que isso está acontecendo? Cara, é bem claro esse movimento de que os jornais estão menos governistas e a gente percebe que eles fazem isso com uma, sabe, de repente um jornalista que não estava
tendo tanto espaço e fazia críticas ao governo, agora está começando a ter mais espaço, né? É isso que eu estou percebendo. E vários, assim, por exemplo, matéria do Pondé na Folha de São Paulo, criticando a agenda woke, do nada, isso aí. Por que eu acho que isso está acontecendo? Primeiro, o governo PT está muito ruim, então tá ficando caro ficar comprando essas pautas para defender essas pessoas, porque quando o jornal faz isso, ele acaba perdendo credibilidade. E a grana que ele recebe do governo acaba não valendo tanto a pena assim para a reputação. Então fica mais caro. Se fica mais caro, eles começam a refletir e pensar: eu acho que vale mais a pena realmente bater no governo e manter minha reputação do que ficar passando pano para um governo que tem sua popularidade caindo mês após mês. E certamente essas matérias criticando o governo repercutiram muito mais do que as outras que simplesmente estavam lá só fazendo carinho na cabeça do Lula, né? Eu não tenho dúvida. Bom, tu mesmo falou, essa aqui virou Trending Topics hoje. Era Exatamente. O assunto mais comentado do dia. Então, eu não sei, isso certamente traz um respaldo positivo para o jornal que eles já nem estavam mais acostumados a ver. Existe uma crise clara na imprensa nacional, né? Ela perdeu muita credibilidade. Não é possível que eles vão ficar observando isso acontecer e ficar... Não, tudo bem, vamos só fazer o que importa pra gente. Tanto faz se ninguém mais acredita no nosso jornal, o importante é continuar recebendo a verba da Secom. Isso custa caro, mano. Um jornal que perde toda a sua credibilidade, ele perde toda a sua utilidade. Pra que serve, sabe? Acompanhar um veículo de comunicação que você tá vendo que tá mentindo e manipulando descaradamente para passar pano para um governo que é reprovado pela maior parte da população. O governo Lula hoje é massivamente rejeitado. Ele é mais rejeitado do que aprovado. Pois é, então todos esses veículos de comunicação que insistem em ficar do lado do governo, eles estão também ficando contra o povo. E o povo é quem consome, né? Então parece que tem parece que tem uns que estão querendo deixar... Não estão mais querendo comprar essa briga, né? Sim. Ou querendo meio que mudar de lado. Pelo menos, talvez, estão querendo voltar a ser visto como um veículo isento. Largando a mãozinha do governo aos poucos. E foi isso que eu expliquei agora há pouco, da forma como eles estão começando a fazer isso. Talvez na forma que eu falei não tenha encaixado tão bem, mas agora eu vou trazer esse ponto de volta, que eles começam a dar espaço para jornalistas opositores que até então não apareciam tanto, entendeu? Então não é que o jornal vai parar de fazer matérias para o governo, mas é que ele vai diminuir e, ao mesmo tempo, dar mais espaço para matérias da oposição. Então não é que, a partir de agora, você vai ver a Folha e o Estadão e todos sempre sendo críticos ao governo. Não é assim que funciona a virada de um jornal. Ela acontece em algumas matérias, aos poucos, e vai vindo, entendeu? Então você vai ver uma matéria boa, uma matéria ruim, uma matéria boa, uma matéria ruim. E as matérias boas começam a aumentar, as matérias ruins começam a diminuir, entendeu? Sim, pelo menos eles vão se propondo a ser um veículo isento como eles supostamente seriam. Porque até então eles diziam que eram isentos, imparciais, que eram um veículo sério, porém, tudo dentro do jornal era extremamente enviesado e não refletia a realidade. Então agora, quando você tem pelo menos ali alguns redatores mais à direita e outros mais à esquerda, você está realmente tendo o equilíbrio que você se propõe a fazer. Você está passando as duas visões, né? Sim. É interessante continuar observando esse fenômeno. Também tem último ponto aqui que eu queria colocar, é que a própria forma como o PT trabalha, ela é anti-imprensa, anti-liberdade, anti-jornalismo. Porque o PT não quer dar liberdade para os jornalistas falarem o que eles quiserem. Tanto que essa própria matéria comprova que eles utilizam de influenciadores para atacar a credibilidade de matérias. Então a imprensa vê isso como um ataque existencial também. Então eles começam a largar o PT para tipo, opa, eles estão começando a ser autoritários numa alçada que é de interesse existencial para nós. Entendeu? Exato, tanto que eles começaram a demonstrar um incômodo justamente com essa parada da criminalização das fake news, de que agora, tinha essa ideia de que o veículo de comunicação ia ser responsável pelo que era dito pelo entrevistado. Então, se o entrevistado falasse uma besteira, quem ia pagar era a Folha de São Paulo, era o Estadão. Isso começa... realmente... Parece que finalmente eles acordaram e perceberam que, a gente tá alimentando um monstro que vai nos devorar aqui, né? A gente tá fazendo exatamente isso. Finalmente... É que o monstro começou a morder. Quando não tava mordendo nem um pouco, eles estavam de boa. Tipo, vão censurar esses... Vão ser só os sites bolsonaristas aí. A gente tá de boa aqui. Aí quando começou a morder eles, pera que não era bem esse o plano. Você percebe que é só a Globo que realmente virou assim a imprensa oficial do governo.
É que a Globo recebe muito mais que dinheiro, as outras. muito. É só a Globo que foi totalmente comprada e que por isso tem a certeza de que a impunidade vai rolar solta, que não vai, pelo menos até então, não vi fazendo essas críticas também. Porque esses outros veículos, eles claramente perceberam que hoje até pode ser que eles não fossem ser punidos por fake news. Mas qualquer coisa que aconteça ali de diferente, que eles não são mais tão bem vistos pelos democratas que estão no poder, e já pode dar ruim pra eles. Porque aconteceu nessas últimas semanas, né? Publicar uma matéria que demonstrava uma atuação falha do governo e simplesmente ia lá um Paulo Pimenta da vida e falava, isso é fake news. E digamos que eles tivessem conseguido aprovar a lei que criminaliza e tal. Então quer dizer que esse veículo de comunicação, o jornalista, teria cometido um crime ali, ao publicar uma matéria crítica ao governo. Então Exatamente. eles começaram a ficar com mais receio, aparentemente. Que bom, é mais uma sinalização de que os ventos estão soprando cada vez mais pro nosso lado, mais favoráveis, e que continue assim, né, BH? Exatamente, Wagner. Exatamente. Eu acho que nós estamos em um caminho de melhora, pelo menos. Também acho. Então, é isso. Diz aí nos comentários o que você acha de toda essa história, da nossa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou!